Bom dia pessoal, aqui é o Guilherme. Eu estou gravando esse vídeo para falar do projeto 1 de EEL e 25 do laboratório. Tá? O que acontece? Um aluno me enviou um e-mail com dúvida sobre o projeto dele, que estava dando um tempo muito maior do que eu tinha mostrado em sala de aula. E quando eu analisei o projeto desse aluno, eu falei, não, esse projeto não tem erro, ele equacionou tudo certinho, está tudo correto. E nessa tentativa de tentar achar o erro, na verdade eu percebi que o erro estava no meu projeto, no projeto que eu apresentei para vocês. Então, eu estou gravando esse vídeo para fazer aqui algumas discussões sobre o projeto para ajudar vocês. Eu adiei em 2 dias a entrega do trabalho. E eu acho que 2 dias é o suficiente se vocês virem esse vídeo e essas discussões. Por quê? Porque o projeto não vai mudar drasticamente. Os resultados mudam, mas o equacionamento que foi apresentado e, é claro, o diagrama de blocos está tudo correto. O que eu errei foi no cálculo do coeficiente de atrito. E eu vou começar falando pelo cálculo do coeficiente de atrito. Então, da forma como a gente viu na sala de aula, um atrito, o atrito linear, ele tem a seguinte característica. Ele produz um torque que é proporcional ao valor do atrito vezes a velocidade. Ou seja, ele tem um comportamento dessa forma, ele é linear. Então, aqui eu tenho um torque, aqui eu tenho um ômega, e ele age dessa forma aqui. A inclinação dessa curva aqui é o meu coeficiente atrito. Bom, vamos lá. No trabalho, eu falo o seguinte, B tem um valor que é o seguinte: quando o sistema está em velocidade nominal, ele consome 1% de perdas. Ou seja, 1% da potência nominal do sistema é dissipado por esse atrito. O nosso sistema tem 2 megawatts, ou seja, 1% disso vai dar 20 kW. Então, essa é a potência que o atrito dissipa. A gente sabe que potência mecânica, num sistema mecânico rotativo, é dado pelo produto entre conjugado e velocidade. Se a gente substituir a forma do conjugado, do atrito, aqui na fórmula de potência, a gente vai ver que a potência mecânica que o atrito dissipa é igual a B vezes ômega ao quadrado. Lembrando um pouquinho daquela analogia que eu fiz no final da aula, que B seria mais ou menos como uma resistência, o I seria como uma corrente, ou seja, perdas aqui quadráticas com a velocidade. Então, o coeficiente de atrito que vocês têm que calcular vai ser o quê? Vai ser 0,01 da potência nominal dividido pela velocidade do gerador nominal ao quadrado. E meu erro foi aqui. Eu só dividi pela velocidade. Eu não dividi pela velocidade ao quadrado no meu código. Depois eu percebi isso. O que isso levou? Isso levou a um coeficiente de atrito muito elevado. Um coeficiente de atrito muito elevado. E esse coeficiente de atrito muito elevado fazia com que a minha constante mecânica, a constante mecânica, ela é dada por J dividido por B. Então, o que acontece? Com B muito alto, a constante de tempo mecânica ficava muito baixo. E por isso, aquele tempo de simulação de 30 segundos estava sendo capaz de estabilizar o meu sistema. Quando eu dividi aqui por ômega G ao quadrado, ou seja, ao invés de dividir só uma vez, dividir 2 vezes isso,
o ômega G, né, o NG, né, é mais ou menos 1800, é mais ou menos não, né, é 1800 RPM, que dá, né, algo em torno de, se não me engano, 188 radianos por segundo, né? Eu esqueci, depois eu vou fazer essa. Ou seja, essa constante aqui, esse tempo, né, teria que ser isso vezes maior, né? Então, no frigir dos ovos, né, a nossa simulação não ia ter um tempo final de 30 segundos, ela vai ter um tempo final, né, próximo ali dos 3.000 segundos, né? Eu coloquei para vocês, né, na folha de errata, para vocês simularem até 3.500 segundos. Né? Só que o que acontece, né? Com os tempos, né, de amostragem de 100 microsegundos e 2.000 microsegundos, né? Simular, né, esse tempo todo, né, ficaria muito grande, né? Poderia travar o computador dependendo, né, da questão, né, de memória e tudo mais. Então eu mudei a errata e eu coloquei aqui, né, para vocês, né, para realizar a simulação, e agora eu coloquei um tempo final. O que acontece? Eu estou interessado em ver essas duas dinâmicas, né, e eu vou abordar isso, né, com vocês mais a fundo daqui a pouco. Então, a primeira simulação, que o tempo é de 100 microsegundos, o que eu peço? Eu peço para vocês simularem 1 segundo depois da entrada do conjugado, né? Porque se tiver conjugado zero, né, e vai ficar tudo zerado, né? Quando entra o conjugado que a gente vai começar a ver. Então, com esse tempo pequenininho, 1 segundo. Depois eu vou falar porquê disso, né? O que eu quero com isso. E para esse tempo grande, né, para ver as dinâmicas mais lentas, eu pedi um tempo, né, aqui de 10 segundos, né? Então, tempo de amostragem de 10 segundos, né? A questão, né, das conclusões, elas não mudam, né? Mas muda a questão dos resultados. Então, eu já coloquei aqui definido um tempo final, né, para os dois casos, e o tempo de amostragem, né? Em termos de conclusão dessa questão de diferentes representações ou representação adequada do sistema dinâmico, escolha correta, né, de TS, essa análise não muda, tá? Essa análise não muda. Então, isso em si não é grave, né? Vai mudar só os resultados, né? Então, por isso que eu acabei estendendo por 2 dias, né, o tempo, né, de entrega. Eu até esqueci, né, de mudar aqui nas instruções, né, que continuou, né, com o mesmo tempo de entrega, mas se vocês olharem lá no SIGA, tá dia 27 e dia 3. Tá? Dependendo, vocês não vão precisar desse tempo todo, porque vocês vão ver que em termos de análise, né, faz sentido. Então é só talvez dar até uma luz na análise que vocês estavam fazendo. Tá? Eu vou começar, tá, com a linha de código. Tá? Então eu vou começar aqui, né, tem os dois casos. Eu vou começar aqui pelo primeiro, né? Então eu vou simular até um tempo de 1 segundo. Basicamente, né, eu estou dando o degrau em 3, né, tempos de amostragem, ou seja, isso aqui é basicamente 1 segundo de simulação, né? E aí, né, eu vou rodar aqui e vocês vão ver como que vai ficar a simulação, né? Então a simulação vai ficar um pouco assim, né? A simulação, né, do ângulo, né, ele vai ter aqui mais ou menos, né, aquele padrão, né, oscilatório, né? E aí vocês vão ver aqui, né, que na verdade, né, esse padrão oscilatório ele vai até que se repetir, né, na velocidade, né, e nas duas, né, tanto da turbina, né, quanto do gerador, né? Só que tá vendo aqui, ó, muito pequeno, então a gente não via, né, parecia uma linha, mas ela tá aqui presente, tá? Bom, o que eu quero discutir com vocês? Bom,
isso, né, não vem do nada, né? Isso está diretamente ligado à modelagem do meu sistema, né? Então, tá aqui, né, as matrizes A, B e C, né? E aí eu fiz aqui o sistema mecânico, tá? Eu já calculei isso daqui, mas eu vou mostrar, né, para vocês. Aqui. Então, né, eu tenho aqui, né, esse sistema mecânico, né? Essa é a minha modelagem. Se eu quero saber, né, os polos desse sistema, eu preciso calcular, né, os autovalores da matriz A. Então, se eu vim aqui do AIG A, né, eu vou ter aqui, né, os polos, né, do meu sistema. Então, né, se vocês repararem aqui, eu tenho 3 polos, né, faz sentido, meu sistema tem 3 estados. Um polo real e um polo complexo conjugado, que era de se esperar, porque o que? Eu tenho ali aparecendo uma oscilação, né? E aí agora a gente vai tirar a informação desse sistema e começar agora a avaliar por que dos tempos de amostragens e por que dos tempos finais, tá? Então, eu vou pegar aqui o polo 1, né? E o polo 1, né, a frequência dele, né, em ômega, né, é a parte, né, é o absoluto, né, do primeiro polo, né, que só tem parte real, na verdade, né? Então, ele tem, né, essa frequência aqui, né, isso em radiano por segundo, né? Em hertz, né, eu teria que pegar isso, né, e dividir por 2π, né? Então daria essa frequência aqui em hertz, bem pequenininho, tá? Isso é o que, né? Isso, imaginando, né, só esse polo, né? Esse polo seria o que, né? Esse polo, se fosse só ele seria uma FT com a seguinte característica, né? Ele teria o ômega 1 dividido por S mais ômega 1, né? Algo do tipo, né? Na verdade aqui não precisa ser ômega 1, né? Porque às vezes a função de transferência não tem ganho unitário, né? Então vamos colocar aqui, né, um ganho, né, aqui A qualquer, né? Mas enfim, o polo está na frequência ômega 1, né? Isso daqui, né, eu posso escrever da seguinte forma, né? A1, né, dividido por ômega 1, né, vezes tal 1 mais S mais 1, né? Então, em vez de colocar aqui, né, com o polo explícito, né, eu coloco a constante de tempo explícita, né? Então, a constante aqui de tempo é 1 sobre ômega 1, tá? Bom, eu sei que eu preciso, né, de um tempo aproximadamente 5 vezes tal, né, para ver o sistema entrar em regime. Então, esse polo entra em regime a partir desse tempo, 5 tal, né? No caso aqui, 5 tal 1. Né? Então, quando a gente for fazer isso, né, então eu vou calcular aqui o tal, né, do polo 1. Né? Ele vai ser 5 dividido, né, pela frequência aqui, né? Essa frequência aqui, P1 ômega, né? Tal é 1 dividido por isso, 5 tal é 5 vezes isso. E aí eu vou chegar ao quê? Num valor de 3 vezes E elevado a 3, ou seja, 3.000 segundos. Então, ou seja, eu preciso, né, de 3.000 segundos, mais ou menos, para ver esse sistema se desenvolver, né? Então, por isso que eu coloquei aqui um tempo final de 3.500, né? Porque aí, dependendo do ponto que você acrescenta, né, o conjugado, né, 3.500 pontos, vocês conseguem ver, né, o valor final. Tá? Então, isso diz respeito ao polo 1. Né? Depois eu vou falar do tempo de amostragem, né, mas aí eu vou acabar usando os outros polos. Né? Os polos, né, na verdade 2 e 3, né, eles têm a mesma parte real e a parte, né,
imaginária, né, é complexo conjugado, né? Então, uma é positiva, outra é negativa. Eu sei que a parte imaginária diz respeito que à oscilação do sistema, né, a frequência da oscilação do sistema. Então, eu vou pegar aqui a parte imaginária do polo 2, 3, né, em ômega, né, aqui em radiano por segundo. Isso vai ser, né, por exemplo, imag, né, parte imaginária do polo, né, do polo 2, né. Eu criei essa variável aqui polos, tá, que é basicamente o autovetor, né, de A. Então, né, quando a gente pegar isso, a gente vai ver que essa é a frequência, né? Então, igual aqui, né? Então, tem essa frequência, né, em radianos. Se eu quiser, né, colocar essa frequência em hertz, o que eu faço? Né? Eu pego ela e divido, né, por 2π. Então, ela tem essa frequência aqui, né, em hertz, tá? Então, eu tenho aqui 1,31 vezes 10 a menos 2. Então, um pouco mais que 131 Hz. Então, eu preciso, né, se eu quiser ver essa oscilação, eu preciso, né, de um tempo de amostragem que consiga representar uma senoide com esse tempo, né, com essa frequência. Então, vamos pensar aqui, né? A gente tem uma senoide, né? Então, a gente tem aqui uma senoide, né? Vou tentar desenhar mais ou menos. Falhei, mas tudo bem. Imaginem que é uma senoide. E aí eu vou coletar, né, pontos nessa senoide, né? Quantos pontos, né, eu preciso coletar para representar bem essa senoide, né? O critério de Nyquist fala, né, que o tempo, né, aqui, né, de amostragem, né, tem que ser, né, maior ou igual, né, a duas vezes, desculpa, duas vezes não, né? Aqui seria a frequência de amostragem, né? Para ser 2 vezes maior. Então, a frequência de amostragem tem que ser, né, 2 vezes maior, né, que a frequência da minha senoide, né, que a frequência da minha senoide. A gente sabe que 2 é muito pouco para representar, né, a senoide, principalmente se você pegar aqui no zero, você não consegue representar. Se você pega qualquer valor que não é zero, né, por exemplo, aqui, você até consegue representar essa frequência, né, porque vai ter um negócio assim. Então, em termos de frequência, você vai até estar com a frequência aqui do certa, né, em termos de frequência, mas você não vai estar representando essa senoide, né? Está representando algo completamente diferente. Então, a gente precisa aqui, né, de no mínimo 10 pontos. Mas, em geral, quando a gente fala de simulação computacional, nem 10 pontos é muito bom, né? De maneira geral, a gente pega o seguinte, né? A gente pega para essa frequência aqui de amostragem ficar aqui num range, tá? De 64 a 256 a frequência que eu quero representar, né? Então, esse range aqui, né? Em geral, a gente coloca potência de 2, né? Porque ajuda, né, se por um acaso a gente quiser usar um algoritmo de FFT, né? Desculpa, não é TFT, é um algoritmo de FFT. Então, a potência de 2 ajuda. Então, voltando aqui, né, eu tenho que representar essa frequência, né? E eu preciso, né, dentro dessa frequência, ter ali, né, algo em torno de 64 a 256 pontos. Então, eu vou ter aqui que um TS, tá, mínimo, né, seria o que? Seria 1 dividido por essa frequência, né, dividido, né, por 256, né, que é o meu limite superior.
né? Então isso seria um valor mínimo. Isso dá aqui em torno, né, de 2,9 vezes 10 a menos 5, ou seja, algo em torno aqui de 29 microsegundos, algo em torno de 30 microsegundos, né? Então, né, para representar, né, com 256 pontos. Se eu quiser representar com 64, né, para dar uma agilizada ali, né, na minha simulação, não ficar com muito tempo, né, gastar muito tempo, né, eu boto aí 64 pontos, que vai me dar, né, 1,19 vezes 10 a menos 4, que é algo próximo de 119 microsegundos, né? Então, eu coloquei aqui, não, vou deixar aqui os 100 microsegundos que vocês já estavam simulando, né? Porque aí você já tem o resultado disso, né? Só tem que mudar talvez o valor do atrito, né? Caso, né, não esteja correto. E essa, né, na verdade, foi, né, a primeira simulação aqui que eu fiz, né? Eu fechei, né, os resultados, né? Mas 100 microsegundos, né, o tempo aqui. E aí essa simulação é para quê? É para justamente ver a frequência, né, de oscilação do sistema. Deixa eu tentar aqui aumentar, né? Então a gente vai ver a frequência de oscilação desse sistema, né? Então, vamos tentar pegar aqui, ó. É claro que isso é muito aproximado, né? Não vou pegar no pico certinho, vou até aumentar aqui, né? Então vamos colocar aqui, né? Tentar colocar aqui mais ou menos no pico aqui das duas ondas, né? Então aqui mais ou menos eu tenho um tempo, né, de 0,804, 0,84. E aqui eu tenho, né, um tempo de 0,8117. Tá? Então vamos aqui no Workspace e fazer essa conta. Cadê o Workspace? Então eu vou ter o que? 0,8117 menos, né, 0,804, né? Essa é a diferença de tempo. Então 1 dividido, né, pela diferença de tempo, né? Isso aqui seria mais ou menos o meu período da minha onda. Claro que aqui, né, com algumas aproximações, né, 130 Hz quase, né, 129,87, né? Ou seja, próximo ali, né, do que? Daquela frequência, né, que eu tinha, né? Claro que não está perfeito, né, porque eu coloquei, né, dessa forma, mas aqui, né, eu calculei, né, já no código a frequência, né, relativamente próximo, ou seja, consegui representar essa frequência. O segundo passo, né, é representar a dinâmica mais lenta, né? E aí é o seguinte, se eu coloco 100 microsegundos e coloco um tempo final de 3.500 segundos, eu vou conseguir representar tudo. Eu vou conseguir representar tanto essa dinâmica oscilatória, quanto vou conseguir ver, né, o resultado em regime permanente, né, da velocidade subindo, né, que eu mostrei para vocês. Só que o que acontece? Esse tempo final muito alto com esse tempo de amostragem muito baixo, né? Então vou até colocar aqui, né, no Workspace, né, esse tempo final, e quando eu fizer tempo final dividido aqui por TS, né, vai dar muito ponto, né? Vai dar aqui cerca de 35 milhões de pontos, né, para serem calculados. Ou seja, o vetor de tempo tem 35 milhões de pontos, conjugado, velocidade, delta t, então pode pesar muito na simulação computacional. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, a gente usou vai fazer o seguinte, vai usar um tempo de amostragem pequeno e simular por pouco tempo para ver, né, uma dinâmica mais rápida.
E agora a gente vai usar um tempo de amostragem maior para tentar ver como que se comporta essa dinâmica mais lenta, né? Lembrando, né, os polos, né, da minha função de transferência, né, são esses aqui, né? Os polos são dois polos complexos conjugados e um polo real, né? A gente viu, né, que o polo real, né? Então vou refazer. Na verdade eu tenho já calculado aqui, né? O polo real, né? Eu tenho essa frequência, né, em radiano por segundo. Eu vou só colocar aqui os valores e depois vou falando, né? Frequência em hertz e aqui 5 vezes a constante de tempo, né? Aqui está tal, mas na verdade é 5 vezes tal. É 5 vezes tal? É 5 vezes tal. Ah, não. Esquece que eu coloquei a parte errada, né? Eu coloquei do outro polo, né? Então, polo 1, né? O polo 2, a frequência dele, né? E 5 tal do polo 1, né? Tá negativo, né? Porque a gente sabe que os polos, para serem estáveis, né, eles têm a parte real negativa, né? Mas a gente sabe que em termos de tempo, né, isso aqui vai ser absoluto. Então essa é a frequência em radiano por segundo, essa é a frequência, né, em hertz, né? E essa daqui é a constante de tempo. Então esse polo, para ele se estabilizar, ele precisa de 3.000 segundos. Só que eu também, né, tenho, né, o segundo polo, né, o polo 2 e o polo 3, né? Ele tem essa frequência aqui na parte imaginária, né, de frequência oscilatória, mas ele tem aqui uma parte real também, né? Então essa oscilação ela diminui de acordo, né, com essa frequência. Então seria bom eu representar essa frequência aqui. Então quando eu pegar a parte real, né, desse polo, né, a parte real do polo 2 e do polo 3 são iguais, né? Então tanto que eu coloquei aqui real, né, polo 2 e 3, ômega, né, para indicar que está em radiano por segundo. Então eu preciso, né, eu tenho essa frequência em radiano, né, essa frequência em hertz, e aqui eu pego 5 vezes, né, a constante de tempo, 5 vezes o tal. Então, se a gente reparar aqui, né, a frequência, né, desse polo 1 é menor, né, ela é 2,65 vezes E a menos 4, e aqui eu tenho 6,63 vezes E a menos 4. Então esse polo aqui, né, ele é um pouquinho mais rápido, né? Ele tem, né, um tempo, né, o 5 tal dele, né, desculpa, né, não é o tempo é o tempo de acomodação, né, o 5 tal. Próximo aqui, né, de 1.200, né, 1,1999 vezes 10 a menos 3. Então, preciso de 1.200 segundos para ver, né, esse polo, né, o efeito desse polo. Então, a oscilação vai começar alta e depois de 1.200 segundos ela vai acabar. Então, o que eu tenho? Eu tenho que representar, né, essas duas dinâmicas lentas, né? Tenho que representar essas duas dinâmicas lentas, né? A oscilação acaba, né? E não só a oscilação acaba, né? Como a diferença, né, do ângulo ali, né, fica estável. Então, das duas frequências lentas, né, que é essa daqui, P1F, e essa daqui, né, a parte real, né, dos polos 2 e 3, né, a frequência em hertz, eu vou pegar a maior, né, que a maior frequência eu quero representar. E de novo, né, eu vou ter um TS máximo, né, e um TS mínimo. Qual que é o máximo? O máximo é 1 dividido pela frequência, né, maior, dividido por 64, né, que vai me dar aí algo em torno, né, de 23,56 segundos, né, e uma mínima, né, que eu divido aí, né, em torno de 256 pontos,
que vai me dar 5,89, né, segundos, né, de tempo de amostragem. Então, eu vim cá, né, e vou colocar aqui, em vez do tempo de amostragem ser grande, colocar esse tempo pequeno, aliás, né, vou colocar esse tempo de amostragem grande para simular um tempo, né, a mais. Quando eu fizer isso, né, tá vendo aqui, né, eu não consigo representar muito bem a oscilação, mas se eu reparar aqui, ó, pensa aqui, né, que aqui teria oscilação, mas junto dessa oscilação tem o que? Tem uma exponencial que vai vir aqui, né? E aí, né, em torno aqui, ó, dos 1200, ela vai entrando em regime, né? Depois a gente vai ver, eu vou fazer uma outra simulação para a gente ver isso melhor, né? E 3500 eu consigo aqui representar toda a dinâmica, né? Mas aqui seria até uma dinâmica, né, só de primeira ordem, né? Essa oscilação aqui eu sei que está completamente falseado, né? O ideal até que fosse só de primeira ordem. E, né, aqui, né, eu vejo a dinâmica aqui, né, da minha velocidade, ou seja, meu gerador aqui subindo, né, ó, lá bem pertinho aqui, né, do 3000, chegando ali, né, naquele 99%, né, que é bem próximo da velocidade nominal. A mesma coisa aqui, né, com a minha velocidade mecânica. Tá? Então, é isso. Agora, a gente vai ter as mesmas duas simulações, né? Mudou um pouco, né, os tempos de amostragem, né, e os tempos finais, porque eu acabei errando, né? Peço desculpas novamente ali no coeficiente de atrito. E então a gente vai usar isso, né, para ver. Então a simulação computacional, ela tem essa questão da representação de dinâmicas. E a escolha do tempo de amostragem é justamente isso. Então o tempo de amostragem vai indicar, né, até quais dinâmicas, até quais frequências a gente consegue, né, representar, né? O tempo final vai indicar até quanto eu quero ver, né? Então, eu preciso ver até tantos segundos. Então, quando eu vou ter esse problema, né? Às vezes eu tenho dinâmicas muito rápidas, mas eu quero acompanhar um tempo muito grande do sistema. Às vezes a solução é tentar mesclar, né, um pouco disso, né? Um tempo de amostragem baixo para ver, né, dinâmicas, né, de mais alta frequência se desenvolver e tentar depois colocar, né, até ignorar essas mecânicas, essas dinâmicas de alta frequência e ver a evolução, né, das dinâmicas de menor, né, tempo de amostragem, desculpe, de menor frequência, né, e tentar extrair daí, né, como que seria o comportamento do meu sistema. Tá? Para quem para quem não, né? Eu falei, né, os dois, né? Diagrama de blocos e código, né? Linha de código. Aqui, se vocês repararem, né? Eu tinha utilizado, eu vou aumentar aqui, né? Um integrador contínuo, tá? Só quero aumentar o tamanho do bloco, gente. Isso. E se vocês repararem, eu mudei para um integrador discreto. Não só mudei para o integrador discreto, tá? Como coloquei aqui como regra de integração trapezoidal, tá? Então, quando eu venho aqui, né, e defino aqui, né, meu tempo aqui de amostragem, né, 10 segundos, 50 segundos entre o conjugado, e o tempo final de 3.500 segundos. Eu vou simular aqui e vou ter aqui, né, a evolução aqui da minha velocidade, bem representada, né, e aqui o ângulo, né, olha só, o ângulo não vai ficar tão bem representado, né, eu consegui representar muito bem essa frequência aqui, ó. Então olha só, né, a diferença de que faz o modelo, né, mas
além disso, né, pior do que isso, né, seria, por exemplo, se eu colocasse aqui, né, uma integração, por exemplo, de Forward Euler, né, que é o padrão do MATLAB, né, é a forma mais comum, né, de se fazer integração, né. Então aqui quando eu coloco, né, Forward Euler e peço para simular, né, meu sistema, ó, 10 elevado a 306. O sistema ele fica instável. Ô caramba, o que você fechou? Ah, desculpa pessoal, abriu até rapidinho, mas não salvou, né? Então tá bom. Então, de novo, né? Vamos mudar aqui, né? Para os métodos de Euler. Qualquer um, tá pessoal? Forward ou backward, isso vai acontecer, tá? Eu vou vir aqui e vou colocar, né? E vai estourar, né? Não vai conseguir representar direito, né, o meu sistema. Até tem que mudar uma coisa que eu esqueci, né? Eu tinha mudado aqui, né, no Model Settings, o Solver, né? Eu vou voltar aqui para o Rugiconta, né? E aqui, né, vamos supor, deixar um salvo aqui. Vamos voltar aqui, né, para os integradores, né, contínuos. Cadê o integrador aqui contínuo, né? Então eu vou colocar aqui, né, o integrador contínuo. Né, colocando aqui o integrador contínuo, né? E quando eu tentar simular aqui, por que está paused? Ele vai dar um erro aqui, ó. Ele não vai conseguir simular, tá? Então mesmo que a gente viu ali, né, tantos pontos, né, para representar a frequência, né, acaba que dependendo, né, da forma como é que a gente faz o nosso modelo, né, do nosso sistema, né, isso acaba não sendo, né, verdade, né, porque esse sistema aqui, né, a forma como ele está, né, no domínio do tempo contínuo, não está da melhor representação. Então acaba que esses integradores eles não dão conta. Então o modelo do nosso integrador também faz diferença, né? Então se a gente, estou tentando aqui, né? Vamos, gente. Só deletar. Estou conseguindo deletar. Deletou tudo. Os modelos dos nossos integradores, né, fazem diferença. Então aqui use integrador, tá? Integração do tipo trapezoidal, tá? No diagrama de blocos, né? Para que, né, vocês não tenham, né, consigam, né, realizar a simulação aqui, né, pelo diagrama, né, em blocos. Tá? Então a gente coloca aqui, né, isso aqui tem uma realimentação aqui, né? Estava faltando uma realimentação aqui, né? Então simular, acho que aí, ó, o integrador a gente consegue, né, pelo menos ter a ideia. E quando eu vier aqui, né, nos meus modelos,
o vídeo acabou ficando muito grande. Desculpa, pessoal, eu até queria ter sido mais sucinto, mas acabou que ficou um vídeo grande, né? Então, vou simular 2 segundos, o degrau é aplicado em 1 e o tempo final aqui, né, 2 segundos. Deixa eu colocar aqui TF, né? Então aqui, né, representando, né, aqui, né, aquela oscilação, né, do meu sistema, ele tem essa característica oscilatória, né, vai aparecer aqui, né, e aqui, né, representando, né, a questão aqui da fase, né, ou da diferença, né, angular, né. Então consigo aqui representar essa frequência. Pessoal, era isso, tá? Eu acho que não sei se eu já disponibilizei ou não essa folha aqui com a errata. Se eu não tiver disponibilizado, até mudar a data. Se eu já tiver disponibilizado, né, a data aqui, né, tá errada, é 27/3, né? Mas enfim, toda essa questão que eu mostrei para vocês, né, de olhar os polos do sistema, a importância da representação de sistemas dinâmicos, era mais ou menos o que eu queria que vocês fizessem aqui, né, na letra G, né, que vocês colocassem aqui, né, como discussão. Então acabou que esse vídeo também serve, né, apesar de dele estar um pouco longo, ele também serve para ajudar vocês aqui, né, nessa questão, né. Então toda essa questão da discussão do TS, tempo final e representação, né, dos sistemas é um pouco isso, né? É um pouco de olhar, né, ali para o nosso sistema, ver, né, quais são as frequências, né, que estão envolvidas no nosso sistema e tentar representá-las de maneira adequada. A última simulação, né, só que eu vou fazer aqui para vocês, né, é só uma simulação aqui que ela tem um tempo pequeno, né, aqui o tempo de 100 microsegundos, mas eu não vou simular 3.500 pontos. Vou simular 1.200, né, que era mais ou menos o que a gente tinha visto que seria o 5 tal, né, do polo oscilatório, né, a frequência do polo oscilatório. Então só vamos interessar aqui na questão do teto. Vocês já estão vendo que está demorando bem mais para simular, né, por causa do número de pontos. Demora bastante. Aí, foi. Então, né, aqui tem a oscilação, né, mas se a gente for ver aqui, né, ó, a gente acompanhar a envoltória, né, ela tem aqui essa questão aqui, né, do sistema aqui, né, de primeira ordem, né, que está realmente entrando em regime aqui, né. E é claro, né, se a gente for ver, né, e começar a dar um bom zoom aqui na frequência, a gente vai, né, reparar que está bem representadinho essa frequência de oscilação, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né? Novamente peço desculpas, né, pelo erro. Agradeço novamente, né, ao aluno, né, que me possibilitou corrigir esse erro, né? Estou guardando a identidade porque não sei como que vai ser a reação. Mas de coração, meu muito obrigado, tá? Termos de análise não mudam, em termos de como, tá, escrever as equações ou fazer o diagrama de bloco não muda, né? Eu tinha errado no cálculo, né, do B, né, aqui do atrito, né, que está corrigido e enfim. É só isso, né? Então a simulação vai mudar muito por causa dos tempos, né, final, né, de simulação. Então, basicamente, os tempos, né, de amostragens diferentes, né, agora vão servir com propósitos de analisar dinâmicas diferentes. Pessoal, meu muito obrigado, tá? Novamente, e eu vou tentar passar esse vídeo, né? Agora são 11 horas, vou tentar passar o mais rápido possível esse vídeo para vocês. Obrigado, qualquer dúvida pode mandar e-mail.